Assembleia Geral, muito boa tarde. A crise grega está hoje em discussão no Eurogrupo e também aqui no ETV, neste programa Assembleia Geral. Há mais de 5 anos que a economia grega não consegue sair da crise. O cenário agravou-se nos últimos meses com a falta de consenso entre o governo e os parceiros europeus. Em 5 anos, o PIB afundou 22%. Quem a viu e quem a vê. Há mais de 5 anos que a economia grega tenta não sucumbir à crise. No mercado, ninguém sabe ao certo o que vai acontecer no curto prazo. Os números, cada vez mais agravados, à medida que o tempo passa e o acordo não aparece, são os únicos guias para o país. Desde que fez o primeiro pedido de assistência financeira, em maio de 2010, o PIB grego viu desaparecer 22% da riqueza gerada. Voltou a entrar em recessão no arranque de 2015, depois de ter dado alguns sinais de recuperação no final de 2014, enquanto o desemprego rondava os 27% nos primeiros 3 meses do ano. Mais de 71% da população não tem trabalho há pelo menos 12 meses. A mesma população que se queixa da falta de condições de vida, os pensionistas perderam poder de compra, o país perdeu 4% dos habitantes que imigraram em busca de melhores condições de vida, o equivalente às cidades de Nova Iorque e Los Angeles juntas. A banca está descapitalizada, em boa parte porque o incumprimento disparou. A solução pode passar pela limitação de capitais, um cenário agressivo, mas dado cada vez mais como certo. A Bolsa grega, o epicentro da incerteza e da volatilidade, acumula perdas superiores a 20%. Os juros sobre a dívida helénica estão em rota ascendente e há muito que atingiram níveis incomportáveis. A única questão que paira no ar é: haverá ainda margem e tempo para consensos? Θα συζητήσουμε με οποιονδήποτε εκπρόσωπο των θεσμών, συνάδελφο, Υπουργό Οικονομικών, Καγκελάριο, Πρόεδρο, Πρωθυπουργό, έχει να προτείνει λύσεις, όχι απλά συμφωνίες, αλλά συμφωνία λύσης αυτής της 5χρονης, 6χρονης σκοτωδίνης της κρίσης χρέους ύφεσης της ελληνικής κοινωνικής οικονομίας. Deutschland und Frankreich werden beim Europäischen Rat gemeinsam dafür werben, sich bei der Fortentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion zunächst auf Maßnahmen zu konzentrieren, die im Rahmen der bestehenden Verträge umgesetzt werden können. Falta tempo e dinheiro à Grécia. Até ao final do ano tem pagamentos para fazer que ultrapassam os 20 mil milhões de euros. Até ao final do mês são 1.600 milhões ao FMI e no final do verão terá de arranjar quase 7 mil milhões para o Banco Central Europeu. A incerteza é por estes dias a única certeza quando o tema é a Grécia. A reunião do Eurogrupo já começou. À entrada para o encontro dos ministros das Finanças da zona euro, o presidente do Eurogrupo avisou que só haverá acordo se for financeiramente credível. I've always said that we would consider any alternative proposal, but as I said, economically and financially it has to add up, it has to make sense. We will not have a deal if it's not a credible deal. O ministro das Finanças grego falou na necessidade de consenso eficaz. Some time ago, Mario Draghi, the president of the European Central Bank, said quite correctly that for the euro to succeed anywhere, it must succeed everywhere. We think he's absolutely spot on. And today we are going to be presenting the Greek government's ideas along those lines. The purpose is to replace costly discord with effective consensus. Christine Lagarde diz que o FMI tem como missão defender o dinheiro dos 188 membros do Fundo Monetário Internacional, mas que está disposto a ser flexível se a Grécia apresentar medidas concretas na reunião de hoje. The IMF has two obligations vis-à-vis the international membership. We have 188 members, and when we lend to a country, it's the money of Senegal, Sri Lanka, Switzerland, you name it. So we have two obligations. We have to be credible vis-à-vis them, because it's their money. So the program has to add up, but we're also flexible. And if there are good proposals on the table that will deliver results that are tangible,
Of course, we're prepared to examine them, of course. Do lado da Comissão Europeia, Pierre Moscovici pede sangue frio e cabeça fria aos parceiros europeus e espera que a Grécia apresente as propostas que Bruxelas espera há mais de uma semana. And what we have to do is really to have a useful meeting. We know that this meeting will be complicated because we are waiting for a counter proposal from the Greek side, which has not come yet. And these proposals are absolutely necessary as well on fiscal targets, on pensions, on also VAT, because we need to have a package which is financially sustainable. But let's make this meeting useful, and a useful meeting is with a positive exchange on substance, and also trying to think about the decision making. In my view, in the view of the Commission, in the view of Jean-Claude Juncker, a solution is absolutely necessary. It is not only possible, but it is necessary. And we need to come into this meeting with as well cool blood, cool head, and goodwill, political will, because what's at stake today is really of high importance as well for the Greek people and also for the Eurozone as a whole, because the Euro is a political project of major importance, which supposes as well integrity and irreversibility, and we don't want to lose that. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar para o número de telefone fixo 21 323 6898, 21 323 6898 e responder à pergunta: o euro sobrevive à saída da Grécia? Pode também deixar o seu comentário no site do Económico em www.economico.pt, através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou na página de Facebook do Diário Económico. E são nossos convidados nesta Assembleia Geral Pedro da Anunciação e Paulo Santo, professor universitário do Instituto de Estudos Políticos, especialista em assuntos europeus. Muito obrigada aos dois pela vossa presença neste Assembleia Geral. Paulo Santo, começo por si. Varoufakis citou à entrada do Eurogrupo uma frase de Mário Draghi que diz que para o euro ser bem-sucedido em algum país tem que ser bem-sucedido em todos os países. Concorda? Sim, concordo. Enfim, a citação é mais uma peça nesta estratégia negocial que as duas partes estão a levar quase até ao extremo. Em todo o caso, o que é importante dizer-se é que ninguém sabe o que pode suceder, e essa é a resposta, no fundo, à vossa pergunta de hoje. Ninguém sabe o que pode suceder se efetivamente a Grécia, enfim, falir, como foi dito pela senhora Lagarde, disse que se falhar o pagamento no fim do mês, considerará o país falido. O país, na prática, está falido, tecnicamente está falido. O problema é que, de facto, ao fazer parte da zona euro, enfim, tem, digamos assim, uma via de saída que passa por uma negociação e passa, naturalmente, por uma solução europeia. Essa via de saída está mais complicada do que parece, mas eu acredito, e agora, enfim, é quase que uma manifestação de fé. Quase um milagre. Não estou sequer a dizer isto. Não estou. Eu acredito sinceramente que vai haver uma solução até à última hora. Vai haver, como sempre tem havido na Europa nos últimos anos. Nunca são as melhores soluções, porque as soluções de última hora são normalmente soluções de compromisso e muitas vezes até um adiar dos problemas. Já aconteceu isso, como nos lembramos, há uns meses. Houve um adiamento que era para agora e o agora chegou. Enfim, se houver um novo adiamento será para daqui a uns tantos meses, sendo que ao mesmo tempo as obrigações da Grécia, as obrigações relativamente à sua dívida vão-se acumulando. E é outro problema, o programa acaba no final deste mês, o programa de resgate à Grécia. Pois, mas esse problema nem é o problema principal, porque mesmo que o programa acabando, a Grécia recebe a última tranche e, portanto, o programa será fechado, não é? Portanto, o programa, se de facto houver um acordo, a Grécia receberá a última tranche. Mas o problema continua, e o problema é um problema de futuro e passa por muitas soluções, muitas aventadas, mas são soluções de fundo que têm que ser resolvidas. Ou seja, o problema da Grécia é, a Grécia é pequena demais para o problema não ser resolvido e grande demais como símbolo para esta construção do euro. Ou seja, sendo pequena demais, podíamos dizer, ok, a Grécia sai e o problema está resolvido, mas essa não é a questão. A questão é que o euro é uma construção irreversível. E é uma construção irreversível. Como disse Pierre Moscovici, e no fundo, ao citar Draghi, é isso também que diz Varoufakis, o problema é um problema europeu. E é um com isso que a Grécia...
É um projeto político, é também um projeto económico, é um projeto financeiro. Está aqui em causa o mercado interno, está aqui em causa, de facto, uma construção laboriosa e complicada. E repare, só há uma coisa nisto tudo que me espanta muito, é quando as pessoas continuam a dizer que, de facto, a Grécia quer sair, que os membros da zona euro estão a empurrar a Grécia para a saída, quando, no fundo, o que assistimos é o contrário, é que toda a gente quer que a Grécia fique no euro e a Grécia quer ficar no euro. Os gregos querem ficar no euro, sabemos disso, é essa a opinião da Grécia, é essa a opinião do povo grego, e é por isso também... Mas não a qualquer custo. Mas não a qualquer custo, dos dois lados. Não é para a Grécia, que no fundo, enfim, até porque este governo de facto fez um conjunto de promessas que no fundo não pode romper completamente, até porque tem problemas internos e fragilidades internas, como sabem ainda por cima, como sabem é um governo também de coligação, e por outro lado, para a Europa não pode ser a qualquer preço, porque, enfim, estará dado um exemplo que depois pode ser replicado por muitos outros países. E, portanto, a questão vai ser resolvida provavelmente à última hora, não será hoje. A última hora é hoje? Não, a última hora é até ao fim do mês. Temos até ao fim do mês, aliás, a senhora Merkel disse isso. Haverá também uma cimeira há uma cimeira europeia a 25 e 26 e, portanto, essa cimeira poderá ser provavelmente um momento decisivo em que vai ser apresentada uma solução. Repito, acredito que vai haver uma solução, acredito pelos exemplos da história, acredito por aquilo que é a tradição europeia e acredito pela necessidade que existe para todas as partes. Não há ninguém aqui que ganhe com a saída da Grécia, nem os gregos, nem a Europa. Pedro da Anunciação, pegando nestas palavras, internamente há quem ache, economistas consideram que para os gregos, per si, seria melhor saírem do euro. Defende esta posição? Bom, eles não estão muito interessados nisso, por visto, segundo a última sondagem, era 84% dos gregos, recente, feita agora, 84% dos gregos gostariam de continuar no euro. Eu subscrevo num ponto que disse aqui o Paulo Santos, porque eu estava a ler a Teresa de Sousa, que é uma especialista nestas coisas, do artigo dela, do público, e ela lembrava, com alguma razão, que as coisas da Europa se costumam, desde que a senhora Merkel manda na Europa, costumam ser decididas por ela e à última hora. Portanto, a última hora será no dia 30, que é quando a FMI diz que não aceita mais extensões e, portanto, o Banco Central Europeu também não pode continuar com aquele programa ELA, não é? A linha de emergência aos bancos gregos. Portanto, agora o problema é se perde o controle disto tudo. Nós vimos, entretanto, toda a gente, de repente, estar em pânico com a hipótese da Grécia sair, porque ninguém sabe o que é que vai acontecer. Fala-se que pode haver alguma turbulência, mas o Sr. Schäuble, que é o mais otimista, não há problema nenhum, está tudo controlado. Agora, mas mesmo controlado, fala-se em alguma turbulência. E o primeiro país a aparecer na turbulência, se a turbulência não for só das bolsas, como é provável, o primeiro país a aparecer na turbulência é Portugal. Embora toda a gente diga que não há problemas com Portugal, há de se lembrar quando foi da outra vez, quando a Grécia, no seu programa de resgate, também não era. Nós dizíamos que não éramos os gregos, nós, enfim, diziam pessoas cá. E depois foi, os mercados atiraram-se, e quando se ficou o nosso programa de resgate decidido, atiraram-se à Espanha, e foi por aí fora, foi em dominó. Agora, não sei se perde o controle disto tudo, porque às vezes E o que é ter o controle disto tudo? Olha, por exemplo, hoje o Diário de publica um artigo de um Sr. Martin Wolf, que é o comentador-chefe de economia do Financial Times, em que ele diz que neste momento acha ele que só para a Grécia se safar de uma humilhação e para o resto do Eurogrupo, porque houve um comentador que falou disso esta semana, o problema do Eurogrupo é que não se pôs a discutir o assunto, põe-se todos de um lado contra a Grécia do lado sozinha, e portanto, para o Eurogrupo disse que não queria repetir a história do Waterloo, em que eram todos contra um. Mas até agora tem sido. E este Martin Wolf, o que ele acha é que, neste momento, para a Grécia sair da humilhação, a única hipótese, e para o Eurogrupo sair da frustração em que está, a única hipótese que há é a dita ruptura. E ele acha que já não vai ser possível evitá-la. Mas ele diz que vai ser uma tragédia horrível. E depois até diz, porque a relação vai continuar, a Grécia continua aí, mas só que vai ser muito mais venenosa e muito mais difícil. Isto é o que diz o Martin Wolf, diz da Economia do Financial Times hoje, parece que saiu também hoje lá. Pelo menos segundo dizia no Diário de Notícias. Pedro, deixe-me já lançar o debate aos nossos telespectadores. Liga-nos de Sintra, Ana Almeida, muito boa tarde. Qual é a sua opinião sobre esta crise grega e o impacto que pode ter em Portugal e na zona euro? Boa tarde aos três. Olha, o impacto que pode ter, não sei ao certo, algum terá.
mas sinceramente estou farta desta história que se arrasta há meio ano e contra o que muitos irresponsáveis disseram na altura da eleição do Syriza era mais que previsível, uma vez que prometeram coisas que eram completamente irrealistas. O governo grego, quanto a mim, tem sido muito arrogante e inábil. Tem feito birras, chantagem e os gregos são quem tem extremado e radicalizado esta questão. Pelo menos para mim, como observador, é essa a sensação que eu tenho pelas notícias de todos os dias. Aliás, sabendo que as sondagens mostram que 84%, acho que é, dos gregos pretendem ficar na zona euro e que, enfim, não estão satisfeitos com a situação. A corrida aos bancos começou há muito tempo. Aliás, há um analista grego, colaborador do Expresso, que dizia que só no dia de ontem voaram 1.000 milhões de euros da Grécia. Ou seja, há pressão de todos os lados. E o primeiro-ministro Tsipras, que hoje penso que está na Rússia, continua a incendiar os ânimos. Fala em pilhagem e assume a responsabilidade de ser ele a dar o grande não. Eu acho isto tudo ridículo. A bola está de facto do lado da Grécia. Tem que haver bom senso e uns têm provavelmente que prescindir da dívida, de alguma, e outros vão ter que aceitar mais medidas de austeridade. Afinal de contas, os gregos é que pediram o dinheiro emprestado. Ninguém lhes apontou uma arma. E, portanto, se eles pediram o dinheiro emprestado, do outro lado há alguém que o emprestou. Pronto. Muito obrigada, Ana Almeida, pela sua opinião neste Assembleia Geral. Paulo Sandi, entre as condições que Alexis Tsipras tem feito fim-capé, não devem ser impostos mais sacrifícios a pensionistas e trabalhadores, não se deve falar sequer de uma possível saída da Grécia da zona euro e ainda devem ser adotadas medidas para reajustar a dívida da Grécia. Este tem sido um ponto muito complicado nas negociações. Haircuts têm estado para já fora de questão. Há outra forma de resolver este problema? Haircuts têm estado fora da questão. Deixe-me dizer que em janeiro... janeiro... já sofreu um haircut da dívida da Grécia em 2002. E dois programas de assistência e, enfim, muito dinheiro. Deixe-me só dizer, em janeiro, quando esta questão se colocou, eu lembro de várias discussões deste género e havia uma ideia muito simples. E foi uma ideia que eu, na altura, também referi muitas vezes, que é a Grécia tem uma oportunidade. Tem, inclusive, uma oportunidade para fazer muito bem à Europa, que é, no fundo, surgindo como uma esperança de alguma forma também de pôr um travão ao excesso de austeridade. Apesar de tudo, a economia grega dava sinais de recuperação no final do ano, inclusivamente tinha saído de um ciclo permanente e, enfim, já de vários anos de recessão. E havia, de facto, finalmente, um crescimento, até enfim, o orçamento primário, portanto, o orçamento antes do serviço de dívida superavitário, portanto, positivo. Os sinais começavam a ser bons, apesar de todo o sofrimento do povo grego, que é indiscutível. Mas essa esperança e essa oportunidade que o governo grego teve de fazer a diferença e de levar os parceiros europeus, que, posso lhe dizer, estavam de facto, até de alguma forma, inclinados a encontrar aqui soluções para encarar a dívida no seu todo. Eu lembro sempre que essas primeiras propostas e a primeira reflexão sobre esse assunto vem da Alemanha, mais uma vez, há 3 anos. E, portanto, tudo estava no caminho certo, até que, de facto, surgiu uma tática negocial, uma arrogância, uma impreparação dos responsáveis gregos, porque é indiscutível que é isso, sobretudo, que está aqui em causa, que faz com que atualmente cheguemos a este beco sem saída. Ora, o problema é este. Neste momento, de facto, a Grécia não pode ter, enfim, a manteiga, o dinheiro da manteiga, enfim, aquelas expressões que os franceses têm muito este ano, não se pode ter tudo. Portanto, vai ter que haver aqui uma solução que, infelizmente, obriga a sacrifícios por parte da Grécia. Só que a alternativa é muito mais sacrifícios por parte da Grécia. E não existe sacrifícios por parte dos parceiros europeus? Não, exige compromisso por parte dos parceiros europeus, mas esses compromissos... Deixe-me só dar um exemplo muito simples, talvez as pessoas percebam, é muito simples. Aquilo que estava no programa anterior, no programa de ajustamento, e que era, digamos assim, seria cumprido por um governo que não fosse o Syriza, que não fosse, enfim, que não tivesse o partido Syriza como maioritário e o partido fundamental deste governo, seria ter o tal, no fundo, para as pessoas perceberem, ter o tal orçamento em que havia, entre receitas e despesas, um superávit de receitas, ou seja, mais receitas do que despesas, portanto, o país finalmente estaria equilibrado, havendo um problema da dívida.
E, portanto, estamos a falar do orçamento primário. Uma dívida superior a 300 mil milhões. Uma dívida brutal e esse problema teria que ser resolvido. Mas se nós conseguíssemos isolar esse problema, que apesar de tudo para a Grécia é brutal, como para Portugal é a nossa dívida, na Grécia se aproxima-se dos 200%, enfim, estamos de facto a falar aqui de números muito, muito complicados, mas a verdade é que uma das condições deste governo foi dizer assim, não, nós não queremos nada disto, queremos, porque a ideia era chegar aos 4,5%, nós queremos 1,5% porque isto é muito. Os parceiros europeus já aceitaram 1%. Portanto, ou seja, quer dizer, já houve, de facto, todas essas aproximações. O que é que não há e o que é que está aqui em causa? Não há, nas propostas gregas, nenhum sinal de que seja execuível atingir as metas que os gregos dizem que vão atingir com as medidas que propõem. É esta a questão, é tão simples como isto. Se há outras soluções, haverá muitas. Nós não estamos nos segredos das negociações, lemos muita coisa, sabemos alguma. E há aqui alguma exigência também para que se mexa nas pensões e na taxa de IVA, o que tem sido irredutível para sobre as pensões, eu deixo só um indicador, que é um indicador simples, que é as pensões médias na Grécia são equivalentes, são semelhantes às pensões médias na Alemanha. O PIB da Grécia é menos metade da Alemanha, em termos proporcionais, per capita. E, portanto, estamos a falar, de facto, de uma situação que tem que ser corrigida. Como é que ela é corrigida? Repare, mas isso tem que partir da vontade da Grécia, não dos parceiros europeus. O Eurogrupo, enfim, os parceiros europeus têm dito, apresentem-nos soluções que sejam credíveis. Aliás, eu diria que de todas as declarações que ouvimos hoje, talvez a mais importante de todas seja a do Dijsselbloem, ou seja, do presidente do Eurogrupo, que disse que precisamos de uma solução economicamente viável. É isso que queremos. Há uma solução economicamente viável. Ok, vamos... Independentemente das medidas para lá chegar. Independentemente das medidas, essa é a mensagem à Grécia. O problema é que nenhuma dessas soluções parece ser viável. Repito eu, parece, porque nenhum de nós está em condições de ir mais longe, já que as negociações sucedem-se, já que o que vai estando em cima da mesa é muitas vezes não quantificado, difícil de discernir, etc. E, portanto, estamos perante uma situação em que as duas partes têm de ceder. Na minha opinião, já cedeu muito mais a parte europeia, ao contrário do que muitas vezes se diz, porque também é fácil dizer isso, do que os gregos parecem dispostos a ceder. Bom, dito isto, que vai haver sofrimento num caso ou noutro, vai haver, porque infelizmente esta solução, este problema não se resolve com uma varinha mágica. Uma ruptura e uma saída da Grécia, e a resposta à vossa pergunta, põe em causa, obviamente, o projeto europeu, mas, obviamente, também põe em causa o futuro da Grécia. Paulo Santos, vamos ouvir outra telespectadora, liga-nos de Rio Maior, nos Chaneves. Muito boa tarde. Qual é a sua opinião sobre o nosso tema de hoje? Boa tarde, Marina. Eu também para os seus convidados, que, aliás, gosto muito de ler o professor Carlos Sanda no Observador. E, dito isto, de facto, isto aqui, se a Europa sabe que a Grécia que não vai sair, porquê que é tantas cimeiras há tantos meses, mas para quê? Porque eles dizem que não fazem, nós aqui é aplicarmos um plano de ajustamento que eu não concordo com isso. Eu digo já, eu não sou de esquerda, mas também acho que é demais este plano de austeridade que também nos querem impor aqui. Já nos impuseram, e agora veio há dias o representante da Troika dizer que se não baixarem as reformas, tem que aumentar os impostos, como se isto nós já pagássemos pouco e já recebêssemos muito pouco. Acho que isto não está correto. E a Grécia tem que fazer, porque a Grécia não paga impostos, não pagam nada, não fazem nada, então eles também têm que adotar algumas medidas, como nós também temos estado aqui a sofrer na pele. Portanto, dito isto, está tudo dito, Marina, porque essas medidas de austeridade têm que abrandar com as medidas de austeridade, porque isto não pode ser, porque nós também somos seres humanos como eles também são. Muito obrigada, beijinhos. Obrigada, nos Chaneves, pela sua opinião neste Assembleia Geral. Pedro da Anunciação, a verdade é que, apesar de ninguém querer a saída da Grécia, nenhum dos países europeus, nem a própria Grécia, a verdade é que já há países a preparar planos de contingência caso isso aconteça. Isso quer dizer que eles próprios podem... Olha, o caso português, por exemplo, agora exatamente, o PS anunciou que o PS, por acaso, ainda não anunciou nada, mas o PS diz que está descansado porque tem dinheiro até ao fim do ano, disse o Primeiro-Ministro. Mas o PSD, e ontem numa entrevista... Mas sabe que eu acho que a semântica aqui é importante. Dos mercados financeiros. Você chamou a extrema-esquerda ao Siriza. Eu devo dizer que eu sou, talvez por ser mais velho, sou de um tempo em que se chamava extrema-esquerda e extrema-direita aos partidos que não alinhavam na democracia, que não eram eleitos para o Parlamento, não queriam isso sequer para o Parlamento. Por exemplo, nós tivemos um regime que mesmo assim era considerado uma extrema-direita,
direita moderada, porque ainda fazia o Marcelo Caetano, no livro dele, pelo qual eu gostei, na altura, não lhe chamava-lhe um regime de direita radical e autoritário. Mas chamar-se a esquerda assim ao Syriza, que está, parece um excesso. Eu acho que é bom haver alternativas e acho que, de facto, é bom. Eu não consigo pronunciar aqui como o Paulo Sano o nome do presidente do Eurogrupo, todo jogo que ele mude, porque ao menos o Paulo Guindos sei dizer. Mas também não me interessa muito pronunciar o nome dele. Veja lá, não me interessa muito pronunciar. E enerva-me imenso aquele homem, enfim, que é supostamente de esquerda, e o Paulo Guedes é supostamente de direita, mas dá-me ideia que tem mais preocupações sociais o Paulo Guedes do que este senhor holandês. Mas isto para dizer que, entretanto, eu posso passar a responder à sua pergunta. Sim, em relação às preparações para uma possível saída da Grécia da zona euro. Pois, o PS está desde já preocupado, porque diz que as previsões deles que são diferentes. Portanto, estão a ver que na turbulência que toda a gente adivinha... O PS até já admite aquela espectadora, Ana Almeida de Sintra, que falou na arrogância dos gregos. É engraçado porque há um professor português de economia que escreve habitualmente Diário de Notícias, o professor João César das Neves. Bem sei que ele não é exemplo, porque fala sempre com o ar de quem está inspirado pelo além e que tem as verdades absolutas, e depois chega à conclusão que a verdade que disse num dia é o oposto e muda-se para outra, como começou o Piketty, que um dia era que também era um comunista horrível, e no dia seguinte já era um grande patriota. E ele, não sei se reparou que ele ontem, no artigo que escreveu no Diário de Notícias, embora se tenha deixado de falar da arrogância dos gregos e do governo grego, já dizia que era preciso uma solidariedade europeia e tal, porque está toda a gente, no fundo, com medo do que não se sabe que vai ser se a Grécia sair. Ninguém sabe. Curiosamente, eu hoje estive a ler umas coisas sobre isso, e o Warren Buffett, que é aquele americano que investe muito na Europa, dizia que, para mim, o pior não é o que está a passar na Grécia, na Europa, preocupa muito mais a Inglaterra, porque eu acho que ele acha que é um parceiro não confiável da União Europeia, porque, no fundo, atropela as regras todas, e assim, sem regras é que eu não sei. Com a Grécia eu posso bem. Aliás, o Buffett já sabe que sempre defendeu que devia fazer um acordo com a Grécia, com os americanos em geral, o governo americano também. Portanto, ele acha que isso, mas ele acha também que a Grécia pode bem se... Bem, ele até não acha que seja... Ele até diz que... Ele agora ia dizer que ele acha que pode bem se estão a sair, mas ele até diz que para ele é indiferente que saia. Desde que as regras fiquem claras e que obriguem depois todos a cumprir regras claras, para ele é indiferente que saia. Ele só precisa de regras claras, diz ele. Disse ele hoje tirei isto do Observador, que é um jornal onde mas estava a falar do PS. De facto, hoje também há notícias que o PS admite reabrir o programa eleitoral se houver um cenário de saída da Grécia da zona euro, porque todos os seus pressupostos de crescimento sim, foi o que disse hoje Pedro Adão e Silva, não foi? E fica o que pode reduzir para 1/3 o crescimento da economia portuguesa. Ora, aqui há um impacto significativo na economia portuguesa também. É possível medir desta forma? É possível reduzir para 1/3? Eu não sei, eu sei que ele está preocupado, mas sei que da parte do governo não estão nada preocupados e ainda não apareceu ninguém a dizer nada. Aliás, hoje há um jornal que até, depois das declarações do Pedro Adão e Silva, interroga gente próxima do governo e diz, não, o governo não fez nada, diz, o primeiro-ministro diz que tem a solução sob controle, vamos ver, vamos esperar. E também talvez por isso não querem contrariar o governo de maneira que não dizem nada. Mas ontem houve uma entrevista engraçada na SIC, eu não sei se viu, se foi com esta senhora do Instituto de Gestão do Crédito. Cristina Casalinho. Que achava que para ela as coisas não estavam graves. Eu já se viu que os mercados, é engraçado que hoje os mercados, quando eu cheguei à economia, os mercados eram todos, eram os consumidores, eram os trabalhadores, tudo era mercado. Hoje os mercados são só assim umas instituições anónimas que investem e que pode ser uma coisa terrível e que a Europa se preocupa muito em satisfazer. Mas hoje os mercados, quando essa senhora, achei graça a entrevista, que dizia, os mercados já deram por adquirido que não acreditam que portanto, não acredito talvez que a Grécia saia e, por exemplo, em relação a Portugal, já deram por adquirido que é um bocado indiferente se está o PS ou o PS no governo, porque
segundo ela, não há, não, por aí, quer dizer, ultimamente houve Ainda uma assim, subida os das da taxas de dívida, juros, exatamente, ultimamente, mas não foi quando o PS começou nas sondagens a aparecer, até o PS já estava outra vez a descer um bocadinho em algumas sondagens. Portanto, não foi por o PS estar à frente das sondagens, foi por causa desta coisa, porque há uma ideia da turbulência. Pagou muito mais. Mas hoje parece que as taxas de juros já estavam a descer. Sim, pagou mais, pois. Isso, aliás, do que nas emissões anteriores. Ontem também foi questionada sobre isso esta senhora Casalim, Cristina Casalim, sabe? Mas ela não deu muita importância a isso e, de facto, hoje já parece que desceram outra vez, segundo eu li nos jornais, as taxas de juros, depois da senhora Merkel e do Moscovici falarem, porque os mercados, esses tais mercados enormes ficaram outra vez mais calmos. Porquê, Paulo Sand, este abrandamento do discurso de Angela Merkel nesta fase? É uma forma, ao contrário do que tem acontecido em toda a linha, que é colocar pressão e pressão e pressão para um acordo, é a altura de retirar essa pressão, de dar espaço? Eu não lhe vou responder já a isso. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Eu acho que estamos a esquecer aqui, o Pedro da Anunciação há bocadinho referiu isso, mas referiu muito à passão. O problema dos mercados, e os mercados, o que é que são os mercados? Os mercados são os investidores, são os bancos, são as casas, são as empresas de investimento, são no fundo tudo, é todo o sistema financeiro. Vamos lá ver. E são esses mercados que reagem com enorme rapidez e violência. E odeiam incertezas. Incerteza. Exatamente. E eu não estou sem responder, eu estou a responder. Ou seja, vamos lá ver. Eu lembro-me bem, e vou mais longe, porque, de facto, quando há uns anos, em particular em Portugal, as incertezas tomaram conta dos mercados, os mercados decidiram que não acreditavam. E quando eles decidem que não acreditavam, bem se pode pôr o dedo no dique, que o dique estoura. Porque não vale a pena, não vale a pena. E, portanto, o que é que o Governo veio dizer, o que é que Passos Coelho veio dizer, e a Ministra das Finanças veio dizer, nós temos dinheiro até ao fim do ano. Mas dinheiro até ao fim do ano é um buraquinho no dique em que nós estamos com o dedo. Mas, entretanto, estão a abrir buracos por todos os lados, porque, efetivamente, a capacidade dos mercados hoje, a massa financeira que está em causa, aquilo que está em causa, que no fundo joga contra as economias nacionais, sobretudo aquelas que são estanques, e é por isso que um espaço como o europeu é tão importante, é de tal maneira brutal que não há hipótese de resistir. Isto aconteceu de facto nessa altura, mas eu lembro-me de uma altura em que também aconteceu, e com muita violência, e também com um fim absolutamente inevitável e enunciado, que foi na implosão do sistema monetário europeu entre 92 e 93. A velocidade a que os mercados agiram em menos de um ano, destruindo um sistema criado laboriosamente durante 14 anos, é bom não esquecermos isto. Portanto, nós não podemos levar isto... Ana Almeida focou outros mercados há bocadinho, quando ela falou daquele... Eu li o que ela referia-se, os tais 1.000 milhões só num dia foram levantados em caixas multibanco pelos próprios gregos para ficarem com uns euros aparentemente em casa. A Grécia é o exemplo do que pode acontecer em uma situação destas de incerteza, mas é normal, quer dizer, vamos simplificar isto ao máximo. Se de facto eu não tenho a certeza o que é que vai acontecer ao meu país, aos meus bancos e ao meu governo, eu quero que pelo menos o meu dinheiro eu possa guardar não sei onde. Até porque a primeira coisa que vai acontecer no dia em que houver a percepção, e é por isso que a Angela Merkel tem jogado com imensa cautela e mais uma vez com bastante sabedoria, por muito que se critique a senhora, eu acho que ela começa a ser de facto um exemplo, apesar de tudo, de alguma estabilidade e uma referência de estabilidade na Europa, ao contrário do que muita gente diz. A verdade é esta, que nesse dia só há uma solução, é controle de capitais imediatamente. Bem, já vem tarde, porque a verdade é que muitos desses capitais ou estão debaixo da cama dos gregos, o problema é o que é que está debaixo da cama. Ou já saíram do país, e muitos já saíram do país, e depois, enfim, mas há toda uma especulação à volta disso. O problema é este, é que, efetivamente, tudo isto se joga em termos, de facto, de discurso político, de credibilidade e de incerteza. Se o discurso político for num sentido, os mercados e as pessoas vão atrás dos mercados, e as pessoas são também os mercados, porque todos nós temos dinheiro nos bancos, todos nós, no fundo, fazemos parte desse sistema, imediatamente o risco do colapso da zona euro é muito grande. Com ou sem saída da Grécia, neste momento já é grande, ou está-me a falar de um cenário de saída da Grécia? Não, estou a falar no cenário da saída da Grécia. Repare, eu acho que se a Grécia não sair, consolida-se uma ideia oposta. E é bom que essa ideia vingue, na minha opinião, eu sou absolutamente favorável a isso e continuo a dizer, já disse no início, tenho fé. Não tenho fé, acredito que as coisas vão resolver. O processo europeu, este projeto europeu, repare, a Grécia nunca devia ter entrado no euro. Se calhar nós também não. Mas a Grécia nunca devia ter entrado no euro, é óbvio. Até porque nós sabemos muito bem o que é que a Grécia fez com as estatísticas e tudo isso. Mas a partir do momento em que entrou já não pode sair. E é esse o problema principal, é que a ideia de que se pode entrar e sair numa moeda única é uma ideia peregrina.
Ouça, é uma ideia que vai ao arrepio, no fundo, do próprio projeto, porque o condena. Está a ver? É a mesma coisa que dizer, eu vou construir uma casa fantástica e depois, a certa altura, metade da parede vai-se embora porque não está aqui bem, porque, está a ver, não pode ser, cai. Portanto, o problema da zona euro é essa. Portanto, se não houver colapso da Grécia, se não houver Grexit, até porque depois o Grexit tem outro problema, que é e a Grécia fica na União Europeia, e em que condições? Repare, a Grécia sai do euro, e depois? E depois o que é que acontece? Eu que disse a Martin Cria uma Wolf. nova moeda. Vai ser mais venenosa ainda do que... Cria uma nova moeda, não continua com a dívida que tem ou negocia essa dívida. Quer dizer, há aqui tantos problemas. E depois cai nos braços de Moscou e de Pequim. Tal coisa. Por isso ele diz... Pedro, não, mas cai nos braços deles de qualquer maneira. Sim, até podia ser dos americanos. Mas quando o Martin Wolf diz que vai ser muito mais venenosa, é pensar nisso. A questão estratégica é importante e eu estou de acordo com isso. Mas os gregos também sabem que a solução não vem nem da China, nem de Moscovo, porque não pode vir. Portanto, eles também sabem isso. E, no fundo, estão a jogar com tudo isso, estão a jogar com o medo. Basicamente, eu acho que neste momento... Mas é um jogo arriscado. É um jogo arriscadíssimo, ou seja, isto, enfim, tanto estica a corda que a corda a certa altura rebenta. É como aquela, desculpe lá, é como aquela coisa de dizer assim, sabe, duas pessoas, uma muito fraca diz eu vou-te bater, eu vou-te bater, eu vou-te bater, agarrem que eu vou-te bater, se ninguém o agarrar, está tramado, porque acaba por correr mal. Portanto, Paulo a Grécia está a fazer esse jogo. Temos um minuto para terminar, gostaria de lhe perguntar, Paul Krugman disse recentemente que se a Grécia sair da zona euro e lançar um novo dracma e começar a recuperar na economia e no consumo e nas exportações, poderá levar a que outros países queiram sair e aí sim fica em causa este projeto da zona euro. Acredita que uma Grécia fora do euro, sozinha, com a sua própria moeda, pode crescer mais do que na zona euro? Olha, vou-te só fazer uma pergunta. Dentro ou fora da União Europeia? A pergunta é essa. Se estiver dentro da União Europeia, se a saída for ordenada, eu até admito um cenário desses. O problema não é esse. O problema é que nós não podemos ter uma União Europeia com todos os países fora da moeda única. Não é possível. E como não há uma União Europeia, porque não há um mercado interno consistente, sem uma moeda única, nem que seja só de uma parte dos países... E dá logo um sinal aos mercados de que a moeda única não é assim tão segura, porque se sai um, pode sair outro e tal. Mas essa pergunta é uma pergunta interessante, porque é o contrafactual que toda a gente procura, é saber assim, bom, então e fora não estamos melhor? Está melhor se continuar no mercado interno, porque beneficia da existência desse mercado, o acesso ao mercado. Mas a Grécia tem um grande mercado interno. Não, tem um mercado interno igual ao nosso. Qual é o mercado interno? Não, no sentido que produzem muito do que consomem. Não, a Grécia é um país. A Grécia não é um país. A Grécia é um país muito pouco, economicamente muito pouco competitivo. A Grécia é um país que tem um Estado fraco com gente muito rica, mas quer dizer, o país em si não é um país competitivo, vive na União Europeia muito às custas. Continuamos a esquecer. Sabe o que é que a Grécia perde se sair do euro e da União Europeia? Perde os fundos estruturais. Se a Grécia sair da União Europeia, perder os fundos estruturais, viver desse mercado interno, que não tem, porque para todos os efeitos, ainda por cima com a perda de poder de compra que ocorreu, estes 20 e tal % de queda de PIB, etc. Se a Grécia fizer isso que o Paul Krugman diz, eu acho que é de facto um feito, e então, então até eu dou razão a quem diz isso. Só que acho isso impossível, e não há nenhum exemplo em lado nenhum. O célebre exemplo da Argentina, é bom que olhem para a Argentina e percebam de que estamos a falar, não é? Paulo Santo, Pedro na Associação, muito obrigada aos dois pela vossa presença neste Assembleia Geral. É o ponto final. Nós voltamos amanhã com outro tema da atualidade. Contamos sempre com a sua opinião. Boa tarde, até amanhã.